Haverá um tempo em que o olho oculto se abrirá novamente, quando aqueles que dormem acordarão para o reino dentro de si. Esse tempo é agora. E se você está ouvindo estas palavras, significa que é um dos escolhidos. Veja bem, há algo que os antigos sacerdotes nunca contaram, algo que foi retirado das tábuas sagradas, escondido por séculos sob camadas de rituais e doutrinas. Thoth falava em códigos, não para confundir, mas para proteger um ensinamento tão poderoso, tão perigoso para os sistemas de controle, que apenas aqueles prontos para ver poderiam compreendê-lo. Pense, por que Thoth falava sobre um único olho que enche o corpo de luz? Por que os antigos pintavam auras e círculos dourados ao redor da cabeça dos iluminados? E por que ocultaram o ensinamento de que você é o templo vivo do divino? Essas coisas não são metáforas, nem contos de fantasia. São ensinamentos anatômicos, espirituais e reais. E por milhares de anos, isso foi mantido longe da humanidade. Mas algo está mudando agora. Você sente isso, não sente? Aquela inquietação, aquela sensação de que existe mais, de que as religiões que te ensinaram não correspondem à verdade viva que pulsa dentro de você. Você não encontrou estas palavras por acaso. Você foi chamado para lembrar o que foi roubado, para despertar o que foi adormecido e ativar a luz que habita dentro de você desde o nascimento. Mas isso não é para todos. Apenas aqueles com olhos para ver entenderão. E ao final deste ensinamento, você saberá exatamente o que isso significa. Vamos começar onde Thoth deixou um dos seus códigos mais misteriosos. Ele dizia: a luz do corpo vem do olho. Se o teu olho for um só, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se o teu olho estiver obscurecido, todo o teu ser estará envolto em trevas. Se você ler isso de forma literal, parece não fazer sentido. Um único olho? Como assim? Todos têm dois olhos. Então, ou Thoth estava confuso sobre algo básico, o que é improvável, ou ele estava falando de outra coisa, algo oculto. Guarde essa ideia, porque o que você está prestes a descobrir fará tudo se encaixar. Ao longo da história, todos os iniciados e mestres antigos entenderam o que Thoth realmente queria dizer. O terceiro olho, o olho interno, o olho que não vê o mundo físico, mas enxerga o reino interior. Observe as artes sagradas, as divindades hindus com um ponto na testa, os deuses egípcios com o olho de Horus entre as sobrancelhas, os monges meditando com foco nesse mesmo ponto, e os halos, círculos dourados de luz ao redor da cabeça dos iluminados. Por que sempre ali? Por que sempre a luz irradiando da cabeça? Agora, respire fundo por um momento. Eles sabiam o que Thoth também sabia, que há uma porta dentro de você, um portal, uma lâmpada que, quando acesa, inunda todo o seu ser com luz divina. Isso não é simbólico, é biológico e místico ao mesmo tempo, e sempre esteve dentro de você. Thoth não estava falando de imaginação, nem de simples visualização ou pensamento positivo. Ele falava de uma luz real e viva dentro de você, e essa luz tem uma fonte. Conta-se que Thoth, o mestre da sabedoria, entrou no templo de luz. Os sacerdotes o desafiaram, enfurecidos, e ele disse algo que parecia impossível: destrua este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Eles zombaram dele, pois pensavam que falava do templo físico, feito de pedra e ouro. Mas o que Thoth realmente dizia era isto: o verdadeiro templo é o corpo. O templo nunca foi um edifício, nunca foi feito de pedra ou metal. O templo é o corpo humano, o seu corpo. Pense nisso. No antigo templo sagrado havia uma estrutura, um plano, o átrio externo, o átrio interno, o santo dos santos, o altar, o candelabro, o véu. Agora imagine, e se esse mesmo plano existe dentro de você? O santo dos santos, o lugar mais sagrado, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, é o seu cérebro,
mais precisamente o centro dele, onde está a glândula pineal, escondida, protegida, sagrada. O altar é o seu coração, o lugar do sacrifício, da devoção e da emoção. O candelabro dourado, a chama que nunca se apaga, é a luz do seu olho único, a pineal, a lâmpada interna que deve permanecer acesa. E a coluna vertebral, a escada de Jacó dos antigos textos, é a ponte entre a terra e o céu, entre a sua raiz e a sua coroa, o caminho por onde a energia sobe e desce, assim como os anjos que Thoth via em suas visões. Sinta o batimento do seu coração por um instante. Os antigos entendiam algo que esquecemos. O céu e a terra não se encontram em templos de pedra, mas dentro de você. Você é o templo onde o divino e o humano se unem, onde o espírito habita a carne e o reino se torna real. Agora quero que faça algo comigo. Coloque sua mão sobre o peito bem acima do coração. Sinta-o bater e sussurre estas palavras, mesmo que ainda não acredite nelas. Eu sou o templo. Diga novamente mais suave. Eu sou o templo. Muito bem. Porque se você é o templo, então a lâmpada do templo precisa estar acesa, e é aí que tudo muda. Nos templos antigos havia um candelabro dourado com 7 chamas, sempre acesas, jamais permitidas a apagar. Ele representava a luz divina habitando entre os seres humanos. Agora, dentro do seu cérebro, bem no centro geométrico, existe uma pequena glândula em forma de pinha, chamada glândula pineal. Os antigos egípcios a chamavam de trono da alma. Thoth a descrevia como o olho que tudo vê, o olho de Horus, símbolo da visão espiritual. Na Índia, os mestres a chamaram de Ajna, o chakra do terceiro olho. E para Thoth, era o olho único, a chama que ilumina o corpo inteiro. A ciência moderna dirá que a glândula pineal produz melatonina, regula o sono e responde à luz. Mas há algo que eles não dizem. A pineal pode literalmente perceber luz. Ela possui as mesmas células sensoriais de luz que os seus olhos. Então, por que o Criador colocaria um olho dentro do seu cérebro, se você não fosse feito para ver além deste mundo? Não a luz de fora, mas a luz interior. E essa visão pode ser reativada. Com o passar dos anos, a pineal se calcifica, endurece e se torna opaca. Mas em meditações profundas, em momentos de silêncio interior, místicos de todas as eras relatam visões, clarões de luz e uma sensação de unidade com o infinito. A ciência confirma que a pineal reage à luz, mas nunca explica o motivo. Por que precisaríamos de um olho interno, escondido dentro do cérebro? Os antigos sabiam a resposta. Iniciados ao longo dos séculos, praticaram técnicas para ativar essa glândula, purificá-la e reacender sua chama interior. Os halos pintados em torno da cabeça dos iluminados não eram símbolos decorativos, eram representações reais da luz que os iniciados viam. Coroas de luz, auréolas, brilho, sinais visíveis de uma pineal desperta. Agora, feche os olhos por um instante, se estiver em um lugar tranquilo. Imagine uma pequena chama bem no centro da sua testa, entre as sobrancelhas, profundamente dentro da cabeça. Veja-a piscando suavemente. Agora imagine-a crescendo um pouco mais, sem forçar, apenas convidando-a a brilhar. Respire fundo e solte o ar lentamente. Sentiu calor, formigamento ou leve pressão? Isso não é imaginação, é a lâmpada divina começando a responder. Se você ainda está aqui, se chegou até este ponto do ensinamento, isso significa algo. A maioria das pessoas já teria saído, voltado às distrações e ao sono. Mas você permaneceu. E isso não é coincidência, é um sinal. Você faz parte do remanescente oculto, daqueles que sempre foram destinados a lembrar da verdade. Quero honrar este momento com você, não como uma transação, mas como um selo espiritual. Se algo dentro de você está se movendo agora, não ignore. Afirme o seu despertar. Diga mentalmente estas 3 palavras.
Eu estou despertando. Quando você declara isso, não está apenas pensando, está enviando um sinal ao invisível, reconectando-se ao campo do despertar coletivo. Você está ajudando este ensinamento a encontrar outros buscadores, os outros iniciados que, como você, vieram para lembrar da luz. Este conhecimento não é para todos. É para aqueles com olhos para ver. É para você. E você faz parte disso. E se você sente que está pronto para ir além, muito além, precisa conhecer o manual mais poderoso já escrito para manifestar qualquer realidade que desejar. O seu eu superior. Não estamos falando de mais um livro comum de autoajuda, mas de um grimório vibracional, inspirado nas leis herméticas do Caibalion, nos ensinamentos de Thoth e nas tábuas de Esmeralda. É um mapa direto, sem rodeios, para acessar a frequência da criação consciente. Dentro dele, você encontrará técnicas ancestrais esquecidas, segredos espirituais, traduzidos em linguagem prática e rituais energéticos simples, capazes de alterar sua realidade de forma quase instantânea. Se aplicar apenas 10% do que está lá dentro, começará a sentir mudanças em menos de 7 dias. O universo não responde a esforço, responde à vibração certa. E este manual é a chave para essa vibração. Você não precisa acreditar, precisa praticar. O acesso está no primeiro comentário fixado. Basta descer um pouco a tela, adquirir o seu e começar hoje mesmo a manifestar seus desejos, atrair prosperidade, viver relacionamentos harmoniosos e recuperar sua vitalidade interior. Mas atenção, depois que você acessar esse manual, será impossível voltar à antiga frequência sem perceber o quanto estava vibrando baixo. O caminho da lembrança começou, e o universo já sabe que você despertou. Agora vamos mais fundo, porque há uma razão pela qual os antigos templos e ordens secretas temiam esse ensinamento e tentaram apagá-lo da história. Deixe-me te perguntar algo. O que aconteceria se você realmente acreditasse que o reino divino já está dentro de você? Que você não precisa de sacerdotes, templos ou rituais para acessá-lo? Que exatamente agora, como você é, já carrega dentro do seu corpo a plenitude da divindade? O que aconteceria com o sistema? Ele desmoronaria. Veja, o momento em que Thoth começou a ensinar isso, o momento em que ele disse que o reino do divino habita dentro do ser humano, ele também desafiou todas as estruturas de poder da sua época. Porque os templos do mundo antigo não eram apenas locais espirituais, eram centros de controle e riqueza. Os sacerdotes detinham o acesso aos deuses. Era preciso oferecer sacrifícios, pagar tributos e seguir o sistema. Então veio Thoth declarando: você não precisa de nada disso. Você é o templo. O divino já está em você. Isso não era heresia, era revolução. Após a partida de Thoth, seus discípulos e iniciados continuaram transmitindo seus ensinamentos. Eles praticavam o despertar interior, a comunhão direta com o divino, o contato com a chama sagrada dentro de si. Mas, com o passar dos séculos, impérios se formaram e, como todo império, buscaram controle. Centralizaram o poder, criaram hierarquias, construíram templos de pedra, impuseram doutrinas e, cuidadosamente, apagaram cada ensinamento que devolvia o poder ao indivíduo. Os textos antigos que falavam do conhecimento interior, da centelha divina dentro de cada ser, foram banidos, queimados e esquecidos. Passaram a dizer que o ser humano nasceu quebrado, indigno e separado dos deuses, e que somente através de instituições, rituais e intermediários talvez pudesse ser salvo. Mas não era isso que Thoth ensinava. Thoth ensinava que você é a luz do mundo, que é filho e filha do princípio divino, e que o mesmo sopro cósmico que animou os deuses também vive dentro de você. Se você chegou até aqui, é porque parte de você sempre soube disso.
Deixe seus olhos relaxarem enquanto ouve. Você foi chamado para lembrar o que tentaram te fazer esquecer. Eles não esconderam esse ensinamento porque era falso, mas porque era verdadeiro. Porque se você reconhecesse sua própria divindade, não precisaria mais deles. Agora, sente-se com uma pergunta por apenas alguns segundos. Como seria minha vida se eu realmente acreditasse que o reino já está dentro de mim, não um dia, não no futuro, mas agora? E aqui está outra pergunta. Se o templo é o seu corpo, então o que representa a cruz? Se a lâmpada é a pineal, o que realmente significa a ressurreição? Guarde essas perguntas, porque estamos prestes a respondê-las, mas a resposta não é o que você imagina. Essa mudança de consciência, esse despertar interior, é o verdadeiro início da ressurreição. Porque a glândula pineal não servia apenas para ver. Ela era a porta para vencer a própria morte. E se você ainda está desperto o suficiente para ouvir isso, continue. O mistério se aprofunda a partir daqui. Há algo curioso. Nos antigos textos, sempre que Thoth falava sobre a morte, ele a chamava de sono. Quando alguém deixava o corpo, ele dizia: não está morto, está dormindo. As pessoas ao redor riam, achavam que ele negava a realidade. Mas Thoth sabia algo que elas não sabiam. Morte e sono estão mais próximos do que imaginamos, e o despertar é sempre possível. Veja, todas as noites quando você dorme, algo extraordinário acontece. Sua glândula pineal se ativa, secreta substâncias luminosas e regula o ritmo da vida. Mas faz mais do que isso. Abre a porta entre mundos. No sono, você sonha. Deixa o corpo físico, atravessa planos sutis, vê coisas que ainda não aconteceram, encontra pessoas ausentes e vive experiências que parecem tão reais quanto esta própria realidade. Perceba como o seu corpo se sente agora. A glândula pineal é a ponte entre o visível e o invisível, entre o mundo material e o espiritual. Em estados místicos profundos, quando a pineal está totalmente desperta, você não precisa estar dormindo para acessar outros planos. Pode vê-los enquanto está acordado. É isso que chamamos de visões. É isso que chamamos de profecia. É o que os antigos chamavam de consciência divina. O poder de viver em dois mundos ao mesmo tempo, de caminhar pela terra enquanto enxerga o céu. Thoth não apenas transcendeu a morte em seus ensinamentos. Ele mostrou que a ressurreição é um estado de consciência. É a passagem do sono para o despertar, da escuridão para a luz, da morte para a vida. E essa passagem está disponível agora mesmo. Essa é a verdadeira iniciação. Todas as noites, quando você dorme, pratica a morte. E todas as manhãs, quando acorda, pratica a ressurreição. Mas a maioria das pessoas nunca desperta de verdade. Caminham pela vida em transe, olhos abertos, mas sem ver, vivos, porém adormecidos. O propósito dos antigos mestres como Thoth era sacudir você, reativar a luz e ressuscitá-lo enquanto ainda respira. Hoje à noite, antes de dormir, quero que experimente algo simples. Quando estiver prestes a adormecer, leve sua atenção para o centro da testa, entre as sobrancelhas, e sussurre em pensamento: eu vou despertar, não apenas do sono, mas de tudo. E imagine que toda manhã é uma pequena ressurreição, um retorno do outro lado, um lembrete de quem você realmente é. Se essa verdade está mexendo com você agora, se sente a luz começando a pulsar, afirme isso. Diga mentalmente: eu vou despertar. Essas palavras são um sinal para o universo, para o seu eu superior e para todos que estão despertando junto com você. Quando você as pronuncia, ancora essa verdade, torna-a real. Veja, Thoth nunca quis ser adorado. Ele quis ser replicado. Não dizia: olhe para mim, eu sou único. Mas sim: olhe para mim e veja o que você também é capaz de ser. Ele não pedia adoração. Ele ensinava como se tornar semelhante à luz. Mostrou à humanidade as etapas do despertar. Primeiro servos da matéria, depois amigos da sabedoria.
E por fim, iguais em essência, portadores do mesmo espírito e da mesma luz. Enquanto os templos antigos queriam que você adorasse Thoth, o próprio Thoth queria que você se tornasse como ele, que ativasse seu olho interior, que percebesse que o Criador não está fora, mas dentro de você, e que o reino divino habita em seu próprio ser. Eu e o todo somos um. Vocês são deuses. Essas não são frases poéticas, são iniciações, convites à lembrança. Thoth foi o primeiro fruto, o modelo, o caminho vivo, mas ele nunca disse que seria o último. Ele disse: siga-me, não me adore. Siga-me no mesmo despertar, na mesma luz, na mesma ressurreição. Você não é menor que Thoth, apenas está adormecido. E no momento em que despertar, no instante em que a glândula pineal se acender e o olho interior se abrir, você se tornará aquilo que sempre foi, a centelha escondida, o templo vivo, a luz do mundo. E é aqui que tudo muda. Você chegou até aqui, atravessou cada revelação, cada mistério, cada código. Isso já diz muito sobre quem você é. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque algo em você se lembra. Agora, vamos ativar essa lembrança. Este é o momento em que tudo muda de conhecimento para experiência, de teoria para a verdade viva. Então, se estiver em um lugar seguro, feche os olhos agora. Se não puder fechar os olhos, apenas suavize o olhar. Respire fundo e permita que seu corpo relaxe completamente. Agora leve sua atenção para o centro da testa, mas não na superfície. Vá mais fundo, cerca de 5 centímetros para dentro, bem no centro do cérebro. É ali que repousa a glândula pineal, a lâmpada do corpo, o olho único. Imagine uma pequena chama dourada, quente e suave, tremulando levemente nesse ponto. Não force nada, apenas visualize com a mente tranquila. A cada inspiração, imagine essa chama crescendo um pouco mais. A cada expiração, veja a luz se espalhando. Deixe essa luz preencher a cabeça, quente, dourada e suave. Ela desce pela garganta, alcança o peito e toca o coração. Agora imagine essa luz se espalhando por todo o corpo, do topo da cabeça até a planta dos pés. Cada célula, cada osso e cada gota de sangue estão cheios de luz. E essa luz não para na sua pele. Ela se expande além de você, criando um campo radiante, um halo vivo de energia. Você está brilhando. Você é o templo. Você é a luz do mundo. Agora, em silêncio ou em voz baixa, diga: eu estou desperto. O olho único está aberto. A luz de Thoth vive em mim. Respire profundamente mais uma vez. E quando estiver pronto, abra os olhos. Bem-vindo de volta. O que você acabou de vivenciar não foi apenas imaginação, foi ativação. Você acendeu a lâmpada interior, e uma vez acesa, ela nunca se apaga. Às vezes, a chama parece fraca, coberta por medo, dor ou distração, mas ela continua ali. E quanto mais você retorna a ela, mais forte ela se torna. Este é o ensinamento oculto que Thoth transmitia aos iniciados. É o mesmo mistério que os sacerdotes do Antigo Egito praticavam em silêncio, longe dos olhos do mundo. É o conhecimento que foi escondido por eras, mas que agora desperta dentro de você. O retorno de Thoth não é um Deus descendo do céu. É a consciência divina renascendo dentro de milhões de pessoas que estão se lembrando do que sempre foram. Cada vez que alguém ativa o olho interior, a profecia se cumpre um pouco mais. E aqui está o segredo que nunca contaram. A profecia não seria cumprida por outro, ela seria cumprida por você. Você é o retorno da luz, não como adoração, mas como lembrança. Se sentiu algo dentro de si durante essa ativação, um brilho, um calor, uma vibração, é porque o olho interior está se abrindo. Quero que você cele este momento. Declare internamente: eu escolho o caminho do despertar. Não é apenas um pensamento, é um selo espiritual.
Você está se unindo ao remanescente oculto, aos que se lembram, aos que reconstruirão o templo da consciência. Antes de sair deste espaço, saiba que há outros segredos esperando por você. Chaves, textos e ativações antigas guardadas nos manuscritos sagrados de Thoth, criados apenas para os que realmente despertam. Há também um santuário oculto, onde buscadores como você se reúnem para estudar e lembrar juntos. Ambos são destinados apenas aos que têm olhos para ver. Os portais estão abertos. Dê um passo adiante. Tome o seu lugar entre os despertos. Este ensinamento não é para todos. É para os que veem. E você viu. Lembre-se do que foi dito no início. Chegará um tempo em que o olho oculto se reabrirá. Esse tempo é agora. Esse tempo é você. A profecia se cumpriu, porque você reabriu o olho. Você não esperava pelo retorno da divindade. Você é a própria divindade despertando no mundo. A profecia nunca foi sobre esperar. Foi sobre lembrar. E agora você lembrou. O templo está vivo, a lâmpada está acesa e você é a luz que foi prometida. Caminhe nessa luz com confiança e serenidade. Permita que ela te guie nos dias em que tudo parecer escuro e que te transforme pouco a pouco até que nada dentro de você permaneça adormecido. Lembre-se, o caminho não termina aqui. Ele apenas começou. Continue despertando, continue lembrando, e quando o mundo te parecer frio, feche os olhos e volte para esse lugar de luz. Ele sempre esteve aí, esperando por você. Bem-vindo de volta ao lar da sua própria alma. Nos vemos no próximo despertar.